Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos ao Domingo Mal-Assombrado, o quadro do canal onde você vai pegar seu café, sua pipoca ou seu chocolate quente e curtir uma hora de histórias assustadoras. Se preparem para o Domingo Mal-Assombrado. Domingo Mal-Assombrado. Causos Mal-Assombrados. O aprendiz de São Cipriano. Marcos estava cansado de não ter o que fazer. Não gostava de passar as férias na casa dos avós. A casa era grande e tinha pertencido no passado a seu tataravô, um senhor de escravos. Agora pertencia a seu avô, pai de seu pai. Ali, ele não tinha muito o que fazer. Não tinha nenhum outro adolescente, nem mesmo primos, pois seu pai era filho único. Naquela imensa casa só moravam mesmo seus avós. Gutenberg, seu pai, sempre lhe mandava brincar lá fora, mas Marcos não queria. Achava tudo ali muito chato. Sentia falta dos amigos da escola. Certo dia, entrou na biblioteca da casa. Eram centenas de livros. Ele já tinha procurado por alguns interessantes, mas a maioria dos livros eram sobre medicina, já que o bisavô tinha sido um grande médico da região. Outros livros eram em francês e ele não entendia nada daquele idioma. Por isso, tinha desistido de ler algum. Mas naquele dia, ele ia encontrar um livro. Ou talvez, um livro o encontraria. Ele ficou ali, olhando e andando de um lado para o outro. Foi quando seus olhos bateram num livro diferente. Nunca tinha percebido aquele livro ali em cima. Pegou uma cadeira, subiu e finalmente pegou o livro. Sua cara era de decepção. Era apenas mais um livro francês de medicina. O menino se desequilibrou e caiu. Por sorte, não bateu com a cabeça no chão. Com o barulho, seu pai veio correndo. "O que é isso, Marcos?" perguntou Gutenberg. "Não é nada não, pai. Eu fui pegar um livro e caí." "Mas estou bem", disse o menino. "Ah, pois arrume tudo e venha-se embora almoçar", falou o pai. "Tá bom, pai", disse o menino. Marcos levantou e colocou a cadeira de volta em seu lugar. E foi quando percebeu que tinha derrubado outros livros. Pegou eles e foi vendo um por um. "Mais livros chatos", disse ele ao ler os títulos, e os colocou de volta na estante. Já era meio-dia e sabia que seu pai sempre reclamava com ele quando se atrasava para a mesa. Mas seus pés pisaram em outro livro que ele não tinha visto. Era enorme e em sua capa trazia o desenho de um bode. Ao pegar, abriu o livro e viu que ele tinha mais de 400 páginas. E já na segunda página pôde ler o título, O Grande Livro de São Cipriano. Leu ele em voz alta. E folheando, viu várias ilustrações, viu gravuras de animais e até mesmo uma pessoa voando. Numa outra página, ele viu a ilustração de um demônio conversando com uma pessoa. Mesmo sendo só um desenho, para ele, aquilo era algo assustador. Nessa hora, Marcos se assustou. "Que susto, mãe", disse o menino. "Você não vem almoçar não, é? Você sabe como seu pai fica quando você se atrasa." Era Judite, mãe de Marcos, que aparecia de repente por trás dele. "Eu vou, mãe. Deixa eu colocar esse livro no meu quarto", disse o menino. Depois do almoço, Marcos já estava em seu quarto, vendo aquele livro. Descobriu que era um livro de rezas e de feitiços. E assim, passou a tarde toda, lendo algumas páginas daquele livro. Tinha muita coisa ali, e tinha coisas bem pesadas. Como, por exemplo, encomendar a morte de alguém. E coisas que precisavam fazer até mesmo um pacto com o demônio.
Ali, ele leu algumas coisas que lhe interessaram muito, como um feitiço para ficar invisível. Será que isso funciona mesmo? Se perguntou o menino. Era um feitiço simples. Na verdade, era uma reza. Precisaria apenas de um lençol branco ou preto. Nessa hora, ele sorriu. Isso deve ser besteira, falou ele, pondo o livro embaixo do travesseiro e se levantando e indo jantar. Depois de jantar, Marcos foi até a casa de um vizinho com o pai e com a mãe. Era uma festa de aniversário de um senhor. Festa que Marcos achou muito chata. E lá em sua mente só ficava pensando no que poderia fazer se ele pudesse ficar invisível ali. A festa serviu para que o menino se convencesse de fazer aquela reza da invisibilidade. Mas a família acabou chegando tarde da festa e o menino, cansado, acabou dormindo. Mas na madrugada alta, Marcos acordou, como se alguém o tivesse cutucado no ombro. Ele se acordou assustado. Oxe, parecia que alguém tinha me cutucado. Deve ter sido só um sonho, disse ele, olhando para o relógio e vendo que o ponteiro marcava 3 horas da manhã. Estava muito suado. Estavam no verão e naquela noite fazia muito calor ali. O menino se deitou de novo, mas tinha perdido o sono. Se levantou e foi até a janela. Estava no andar mais alto da casa. E sentindo aquele calor, decidiu levar um ventinho. Ele não sabia, mas havia uma presença maligna ali no quarto. Marcos nem lembrava mais do livro de São Cipriano. Estava apenas se refrescando na janela. Psss. Quando viu aquele psiu, ele se virou, esperando ver o pai na porta para lhe mandar fechar a janela e se deitar. Mas não tinha ninguém lá. Foi até a porta e procurou. E confirmou que não havia ninguém. Até imaginou ser o pai ou a mãe e achou aquilo estranho. Oxe, pensei que era papai, disse ele. Psss. De novo, escutou aquele psiu. Só que dessa vez vinha do lado de fora da janela. Correu até lá e foi quando se lembrou que estava no último andar. Era impossível alguém estar do lado de fora fazendo aquele som. Será que é algum bicho? Alguma coruja? Se perguntou ele. Mais uma vez, aquele som se foi. E quando olhou para fora, viu o vulto de um homem entrando na mata. Oxe, deve ser algum vaqueiro de vovô lá fora, disse ele bocejando. Mas quando ele se virou para ir se deitar, chutou algo no chão. Era o livro de São Cipriano. Oxe, como esse livro foi parar aqui? Eu lembro que coloquei ele embaixo do meu travesseiro. Marcos deu uma folheada rápida antes de ir se deitar. Mas o livro parou justamente na página da reza de invisibilidade. Sim, eu até tinha me esquecido dessa reza, disse ele. Então, pegou um lençol branco da cama e se cobriu com ele. Com a lâmpada acesa, leu a reza em voz alta. Pretendia ir até o quarto dos pais. Se caso aquilo não funcionasse, iria só pregar uma peça neles, como um mal-assombro. Andou pelo corredor comprido naquela casa grande que dava até o quarto dos pais. Porém, atrás dele, um vulto negro seguia, sempre mantendo uma certa distância. Se Marcos olhasse para trás, veria uma figura escura que calmamente caminhava atrás dele. Na porta do quarto, ele segurou a risada e entrou. Se aproximou da mãe e lhe tocou no ombro. Mas ela não acordou. Novamente, ele a balançou, como quem faz quando deseja acordar alguém. Marcos segurou o riso e mais uma vez repetiu o mesmo gesto no ombro dela. Que foi? Disse ela em voz alta, já de olhos abertos e assustado. Marcos se segurou, imaginando que sua mãe o viria e lhe daria uma bronca. Mas sua mãe olhou para um lado e para o outro e não viu. Marcos não sabia o que pensar. Não era possível que estivesse invisível de verdade, dizia para si mesmo. Afinal, já se achava quase um adulto, mas tinha apenas 13 anos e não acreditava em bruxas. Mesmo assim,
cutucou a mãe, dessa vez pondo mais impulso. Judite abriu os olhos e olhou de um lado e de outro, e dessa vez se levantou, indo acender a lâmpada do quarto. Marcos, mais uma vez, esperou que sua mãe o visse, agora com as luzes acesas. Mas viu a mãe olhar para todos os cantos do quarto, e até mesmo embaixo da cama, e não o ver ali. Nessa hora, a mulher se arrepiou todinha. Vixe Maria, senti um arrepio, disse ela, indo até o marido, o balançando para acordar. Marcos, naquela hora, soube que sua reza tinha funcionado. Era impossível que sua mãe não tivesse visto ali. O menino estava em choque com aquela situação. Acorda, Gutenberg, disse ela. Que foi, Judite? Falou o pai do menino, ainda sonolento. Essa casa está cheia de fantasma, disse ela. De novo essa conversa? Falou ele, fechando os olhos e tentando dormir de novo. A gente tem que ir embora. Eu não quero mais ficar aqui, disse ela se arrepiando. Eu sinto que a gente não está só aqui, Gutenberg. Tem um fantasma nesse quarto, falou a mulher. Deixa de tua conversa e vai dormir, falou ele com raiva, enquanto a mulher continuava a falar. Logo, ela começou a chamar palavrões com o marido, que nem ligou, e tentava dormir novamente. Nessa hora, Marcos aproveitou para sair do quarto, ainda imaginando ser pego a qualquer momento. Sua mãe não o viu, porém pareceu sentir algo. Já no corredor escuro, o menino andou depressa. Chegando no quarto, ele tirou o lençol. Marcos vibrava de alegria, mas ainda sentia como se aquilo fizesse parte de um sonho. Decidiu que não contaria sobre o livro para ninguém. O sono logo lhe pegava. Guardou o livro de novo embaixo do travesseiro e se deitou. Dormiu feliz, pensando em quantas coisas incríveis podia fazer com aquele livro de São Cipriano. No quarto dos pais de Marcos, a briga tinha acabado. Gutenberg já dormia, e quando Judite se deitou e fechou os olhos, foi que ela ouviu aquele estalo. Que foi, Judite? Pra que esse tapa agora? Vixe, tá queimando, viu? Disse Gutenberg furioso, já de pé e acendendo a luz do quarto. Mas eu não fiz nada, disse a mulher assustada. Fez não? Tá ardendo esse tapa no meu pescoço. Foi nessa hora que ela viu um vermelhão no pescoço dele com a marca de uma mão. Não fui eu não, eu juro. Deve ter sido fantasma, falou ela assustada. Tu tá ficando doida, eu vou dormir no quarto do vovô, disse ele saindo. Eu vou com você. Vai não, você vai ficar aí e só sai amanhã, disse Gutenberg, saindo e fechando a porta e girando a chave, trancando a mulher no quarto. Judite ainda gritou por alguns minutos, mas vendo que o marido estava decidido, voltou para a cama e se cobriu toda, mas não apagou a luz. Desde que Marco descobriu a reza para ficar invisível no livro de São Cipriano, que o menino procurava por algo que pudesse fazer. Mas algumas coisas precisavam ser realizadas com feitos terríveis. Portanto, Marcos deixou o livro um pouco de lado. Escondeu ele em sua bolsa da escola para que seus pais não o encontrassem. Mas a solidão de Marcos estava prestes a mudar. Seu pai fez amizade com um vizinho fazendeiro e ele possuía 2 filhos, um de 16 e outro de 15 anos. O mais velho era Joaquim e o mais novo, Manuel. Logo, Marcos passava as tardes, os 3 costumavam jogar bola e de vez em quando caçar nas matas. Mas boa parte do tempo eles passavam mesmo era conversando. Minha namorada veio passar esse fim de semana aqui com a gente, falou Joaquim. Ela mora onde? Perguntou Marcos. Mora na capital. Meu pai convidou ela e a família dela para vir, respondeu o mais velho ali. Minha namorada é a filha do vaqueiro Dedé, mas ele nem sabe. A gente se encontra escondido, porque meu pai não quer que eu namore ela, falou Manuel, sorrindo. E tu tem namorada, Marcos? Perguntou Joaquim. Marcos
pensou rápido e, não querendo ficar por baixo dos amigos, decidiu inventar que também tinha uma. Tenho sim, disse ele, só que de um jeito que os amigos desconfiaram. Que mentira, Marcos, disse Manuel, caindo na gargalhada. É verdade sim, rebateu o garoto, mas os amigos começaram a zombar mais ainda e lhe fazer perguntas. Ela tem quantos anos? Perguntou Manuel. Marcos pensou rápido e disse: ela tem 18 anos, falou ele, já se arrependendo de dizer aquela idade. Os irmãos caíram novamente na gargalhada. Tu quer que a gente acredite que tu tá namorando com uma mulher adulta, é? Eu só gosto de mentira quando eu conto, disse Joaquim, zombando. Ela é adolescente, falou Marcos. 18 anos já é adulto, seu burro mentiroso, disse Manuel. Eu tô mentindo não. Ela mesmo disse que eu tenho a mente de adulto. Por isso que ela decidiu namorar comigo, falou Marcos, não convencendo os amigos. Que bicho mentiroso da morrinha, falou Joaquim sorrindo. É verdade, meu pai também fala isso. Diz que pra minha idade eu sou bem desenvolvido, falou Marcos, tentando dar veracidade àquela mentira. Ah, pois eu só acredito vendo ela. Cadê? Onde é que ela mora? Vai dizer que ela mora na capital também feita a minha. A minha vai vir, e eu vou fazer questão de mostrar ela pra tu, falou Joaquim. Marcos se calou, sentia-se péssimo em ser pego numa mentira. Começava a ficar tarde e o menino decidiu voltar para casa. Voltava rápido pela estradinha de terra. Já em casa, o menino foi direto para o seu quarto. Estava muito irritado e imaginava e pensava no modo de fazer os amigos acreditarem naquela mentira. Foi quando lembrou do livro de São Cipriano. Com certeza, ali teria um jeito para resolver tudo aquilo. O menino pegou o livro na bolsa e ficou a folhear. Procurava por um feitiço ou alguma reza de como pudesse fazer o tempo voltar e torcia para que não fosse necessário fazer um pacto com o diabo. Queria voltar no tempo e não dizer aquela mentira. Mas não tinha nada nas páginas que ele procurou que fizesse o tempo voltar. No livro, ele leu uma página que dizia trazer antigos demônios que podiam ser escravizados e que assumiriam a forma que seu mestre quisesse. Porém, para realizar esse feito, era necessário vender sua alma ao diabo. O menino logo desistiu e seguiu em sua busca. Passou mais algumas páginas e viu um feitiço parecido com aquele anterior, mas que não seria necessário fazer um pacto com o diabo. Mas era preciso fazer algo que Marcos não sabia se teria mesmo coragem. Diferente da página anterior, que ele havia lido do pacto, esse feitiço era a invocação de demônios, chamados inanimados. Eram seres que nunca chegaram a receber vida e só permaneciam nas regiões espirituais. Nesse feitiço, essa criatura era chamada a vida, e assim surgiria no nosso mundo, o mundo visível. A criatura permaneceria viva por algumas horas, mas isso dependia de 4 fatores. O primeiro era a criação de uma vela que, enquanto estivesse acesa, a entidade estaria viva no mundo físico. A segunda era que essa vela devia possuir determinada quantidade de sangue daquele a quem o demônio deveria obedecer. E o terceiro ponto eram as palavras cabalísticas que deviam ser pronunciadas de maneira correta, logo que a vela fosse acesa. E por último, fechar os olhos e mentalizar a imagem a qual o demônio deverá assumir a forma. Esse demônio inanimado só obedeceria àquele a quem o sangue estivesse misturado na cera da vela. Marcos era um menino inteligente e para ele não seria difícil fazer aquela vela. O problema era se cortar para tirar seu sangue. Mas ele estava decidido a criar aquele demônio inanimado e provaria a seus novos amigos que namorava sim uma mulher de 18 anos. Foi até a cozinha e mexeu num velho buffet cheio de gavetas. Era onde seu avô guardava várias coisas. O que é que tá aprontando, Marco? Perguntou sua mãe.
Não, tô procurando uma corda, mãe, para fazer umas pipas, mentiu o menino. Judite acreditou. Na verdade, sua mente estava distante do filho. Pensava no inferno que estava sendo passar aquelas férias ali. Para começar, ela e o marido estavam brigados, quando 15 dias atrás ele a trancou no quarto. E isso por ela dizer que tinha um fantasma ali. Ela sentia a presença de uma entidade. Na verdade, ela sentia a presença de uma entidade a acompanhando pelos corredores da casa grande. Judite não sabia, mas aquele ser era possuído de terríveis desejos. E agora estava ligado a ela. Marcos subiu a seu quarto com várias velas e o material necessário. Queria que aquela vela demorasse a se apagar. Tinha levado também uma faca. Pegou 2 tijolos e fez de apoio para uma caneca de metal. Acendeu um pequeno fogo embaixo e começou a derreter as velas. Fechou os olhos e fez um pequeno corte na palma da mão. Foi uma dor terrível que ele suportou calado e sem derramar uma lágrima. Espremeu e deixou que escorresse uma boa quantidade de sangue na caneca. Estancou com um pano e misturou tudo no fogo. Tirou a caneca e derramou em uma longa taça de cristal, enquanto segurava um barbante bem alto. Estava pronta aquela vela macabra. Acenderia ela apenas alguns minutos antes de ir se encontrar com os amigos. A noite se foi, veio a madrugada do dia seguinte e logo o dia dava lugar à noite. Acendeu a vela num canto escondido de seu quarto e fechou os olhos. E repetiu e falou as palavras contidas no livro. Foi até a janela e mentalizou uma bela atriz de um filme que ele tinha visto na TV. Imaginou ela na boca da mata. E rapidamente viu surgir, na boca da mata, aquela bela mulher. Desceu, avisando os pais que iria jogar bola com os vizinhos. Marcos estava com a felicidade nervosa e logo chegou à boca da mata. Mas não encontrou nenhuma moça lá. Será que a vela já se apagou? Se perguntou ele. Foi quando viu um vulto se escondendo na parte escura da mata. É ela, pensou ele, indo até lá. Mas quanto mais ele se aproximava, o vulto se adentrava mais na mata. Foi quando Marcos viu 2 olhos vermelhos escondidos na escuridão. Eu sou seu mestre, fui eu que te invoquei com meu sangue, disse o menino. E então viu surgir uma belíssima mulher bem à sua frente, idêntica à do filme que ele tinha assistido na TV e inclusive com o mesmo vestido. Sim, mestre, quais os seus desejos? Disse a mulher. Você será minha namorada essa noite. Tudo que eu disser, você vai dizer que é verdade, tá certo? Perguntou o menino, vendo aquela mulher demoníaca confirmar que sim com a cabeça. E seguiram no rumo do campinho da várzea, onde costumavam jogar bola. O demônio na forma daquela mulher estava surpreso. Imaginava que seu mestre seria um homem adulto e não uma criança. Aquela entidade, naquela belíssima forma, desejava experimentar os prazeres daqueles seres mortais. Sempre tinha ouvido falar das criaturas a quem Deus tinha dado a liberdade, os homens, e de como eles se deleitavam nos pecados que os levariam até o inferno. Logo Marcos ouviu o som da bola no campinho batendo no chão de terra. Os irmãos, ao verem Marcos chegar com aquela bela mulher, logo pararam o jogo. E nada disseram. Gente, essa é minha namorada Jennifer. Diga oi pra ele, Jennifer. Mandou Marcos e a mulher em seguida cumprimentou os meninos. Marcos então começou a beijar a mulher sem nem mesmo saber fazer aquilo. A entidade demoníaca naquela forma logo retribuiu com todo o desejo. Os amigos permaneciam ali vendo aquela cena se desenvolver, a ponto de parecerem hipnotizados pela beleza da mulher. Aquela mulher demoníaca levava o menino a um nível que ele ainda na infância não tinha vivido. Parecia que ia explodir. Foi então que Marcos sentiu suas forças se acabarem de repente e desmaiou. Na hora, a mulher olhou para Joaquim, o mais velho.
O menino sorriu maliciosamente para ela, que se aproximou dele bem devagar. Você é linda, e eu sou melhor do que Marcos, eu já tenho quase 18 anos, disse Joaquim. Nessa hora, a mulher se despiu e lentamente se aproximou de Joaquim. Manuel assistia a tudo sem entender nada. Joaquim sorria eufórico, vendo aquela bela mulher se aproximar dele. Mas foi de repente aquilo. Da boca da mulher surgiram dentes pontiagudos que rasgaram a barriga do menino, deixando um buraco enorme que ia do pescoço até o umbigo. Daquela bela mulher surgiu uma figura demoníaca. Manuel ficou perplexo diante daquela cena ao ver o corpo do irmão caindo no chão, já sem vida. A criatura agora mastigava as vísceras que tinha arrancado do menino. A entidade tinha assumido sua forma infernal. Manuel então correu pela mata e viu a criatura correndo atrás dele. O demônio desejava agora o caçula. E o medo do menino era feito um perfume que atraía aquele demônio. Manuel já nem sabia por onde estava e nem mesmo via os sons daquele demônio. Decidiu parar e olhou para todos os lados. O coração só faltava sair pela boca. Uma vontade de chorar logo lhe tomou. Seria aquilo um pesadelo? Devia ser, pensava ele. Eu tenho que acordar. Tarde demais. O demônio já o tinha encontrado. E depois de matar o menino, o demônio seguiu para a fazenda dos pais deles. Tinham se passado algumas horas quando Marcos acordou. Sentia-se fraco e se lembrou de tudo que tinha acontecido antes. Procurou pelos amigos e pelo demônio que tinha invocado, mas não tinha ninguém ali. Apareça, ser inanimado, disse o menino. Esperou ali na mata escura, mas nada. Nenhuma resposta se ouve. O livro de São Cipriano dizia que o demônio deveria responder rapidamente ao chamado de seu mestre. Será que a vela se apagou? E seus amigos, onde estavam? E decidiu voltar para casa. Eram as 9 da noite quando ele entrou. Estava tudo calmo e seus pais assistiam à TV. Então subiu as escadas, indo rumo a seu quarto. Num canto, e lá, em um canto, estava apenas a taça cheia de cera endurecida. O pavio estava apagado e dentro da cera endurecida. Mas o que realmente intrigava a Marcos era onde aquele demônio tinha ido junto com seus amigos. Se perguntava se eles tinham descoberto aquele segredo. Marcos começava a perceber o quão perigoso o livro de São Cipriano era. Não restava dúvidas de que aquele demônio mulher que ele havia trazido era o responsável pela tragédia na fazenda vizinha. Da casa grande vizinha não sobrou uma pedra sequer para contar a história. Tudo tinha vindo abaixo em um grande incêndio uma semana atrás. No meio da casa grande, 4 corpos carbonizados. Eles eram os 2 amigos de Marcos e seus pais. A casa grande tinha virado um verdadeiro inferno. Os bombeiros que chegaram 2 horas depois disseram que não havia nada que indicasse o motivo do incêndio. Mas Marcos sabia e dentro dele batia um remorso enorme. Sentia a culpa pelas mortes. Naquela tarde, o menino procurava no livro de São Cipriano um modo de reverter aquela situação. Ali perto, no outro quarto, a mãe de Marcos, Judite, estava numa tristeza profunda. Gutenberg tinha decidido se separar dela. Ele tinha dito que quando voltassem para a capital, dariam entrada nos papéis do divórcio. A mulher não sabia o que fazer, nem mesmo conversar com ela ele queria mais. Passava o dia no campo, junto dos vaqueiros. Tudo chegou ao limite numa discussão no dia em que a fazenda vizinha tinha estado em chamas. Judite aproveitara o assunto para demonstrar o quanto não queria estar ali. Mas acabaram brigando com ofensas e quase agressão. Gutenberg usou a mesma tática de sempre,
acusava a mulher de ter engravidado só para se casar com ele. Depois dessa briga, ele passava o dia todo evitando o contato com a esposa. Ele agora nem mesmo almoçava ou jantava com ela e o filho. Passava as horas com os vaqueiros. Judite sentia-se cada vez mais solitária naquela casa grande. Marcos também tinha se afastado da mãe. Ela imaginava que o filho estava desse jeito devido à morte trágica dos amigos. Judite ainda tinha esperança de salvar seu casamento. Esperava que os sogros voltassem da Europa e conseguissem mudar a decisão do filho. Fora todos esses problemas abalando Judite, ela ainda sentia uma presença maligna. Aonde quer que ela fosse, aquela sensação de alguém por perto lhe perseguia. Ali mesmo na sala, naquele momento, ela tinha aquele sentimento. "Quem está aí?" perguntou ela. "Por favor, me deixe em paz", disse Judite, caindo em lágrimas, por não aguentar mais aquele sofrimento. Após se recompor, decidiu ir ao quarto do filho. Mas Marcos não estava lá. Judite não lembrava de ter visto ele naquela tarde. Pensou se o filho tinha ficado traumatizado com a morte dos amigos. Foi quando viu algo embaixo do travesseiro do filho. Judite foi até lá e puxou um livro velho. Era o livro de São Cipriano. Marcos tinha encontrado um modo de reverter parte daquela tragédia. Um dos feitiços do livro de São Cipriano prometia trazer pessoas de volta à vida, mas sem ser necessário um pacto com o diabo. Mas não era tão fácil assim. Era necessário substituir as vidas que se foram por outras ainda vivas. Ou seja, seria feito um ritual onde se trocaria os vivos pelos mortos. O menino procurava por animais que ele pudesse usar. E depois de muito procurar, ele bateu os olhos nos 2 cães do avô. Marcos adorava cachorros, mas não pensou em pena. Estava decidido a trazer pelo menos os amigos de volta. Distraiu os animais que, inocentes, nem perceberam a maldade do menino. Então, ele levou até a mata os 2 cães, para a conclusão mais tarde de um plano macabro. Judite pensava no que aquele livro tinha que interessar seu filho. Ela percebeu que aquele livro era um livro de bruxaria e imaginou que Marcos talvez tivesse encontrado ele na biblioteca da Casa Grande. Ela sentia novamente aquela presença maligna ali. Mas de repente sentiu como se alguém soprasse as páginas do livro. E no lugar em que as páginas pararam, ela leu: Rezas de Amores. Eram rezas para fazer alguém se apaixonar ou desapaixonar. "Mãe!" Era Marcos que chegava de repente e assustava Judite. "Que livro é esse, Marcos?" perguntou ela, ainda se recuperando do susto. "É só um livro que tem algumas histórias interessantes, mãe", disse o menino, com um pouco de raiva e assustado também. "Parece mais um livro de rezas e bruxaria", falou ela, folheando o livro e vendo algumas gravuras macabras. "É só um livro que conta histórias de um velho bruxo, mãe", disse o menino, pegando o livro das mãos de sua mãe, como um ladrão faz quando vai roubar. A mãe até se assustou com aquela atitude do menino. Judite sabia que o filho mentia, pois vira que o livro era um livro de rezas e bruxarias. "Não se atrase para o jantar", disse ela, já se preparando para sair. "Não vou me atrasar não, mãe", disse o menino, segurando o livro como se alguém fosse roubá-lo. Sentia-se atraído por aquele livro, e quando viu sua mãe com ele, o sentimento era quase parecido com o de ciúmes. Leu e releu os trechos do feitiço para ressuscitar alguém. O livro dizia que ele deveria estar num trecho de Mata Virgem à meia-noite, e ali sacrificaria os 2 cães que tinha deixado presos na mata. O livro também informava que após o ritual, os mortos reviveriam e sairiam de seus túmulos.
O menino leu e decorou as palavras cabalísticas a serem ditas durante o ritual. Esperou dar 11h30 para sair de casa. Esperava que àquele horário os pais já estivessem dormindo. Marcos tinha percebido que algo entre sua mãe e seu pai não estava bem, mas não achou que fosse nada sério, já que os dois viviam sempre discutindo. E assim que deu 11h30, o menino saiu do quarto e desceu as escadas. Viu que seus pais não estavam na sala. Lentamente abriu a porta e fez isso com todo cuidado para que ela não rangesse. Deixou apenas encostada para que quando voltasse não tivesse problemas em abri-la. Seguiu na direção da mata onde tinha prendido os animais. A sorte do menino é que ninguém deu falta pelos cachorros. O único na casa que sentiria falta dos animais seria seu avô, mas ele estava na Europa. Marcos podia ouvir os cães latindo de longe. Como era sábado, os vaqueiros estavam de folga. Para o menino, o caminho estava limpo. Escondido embaixo da camisa, ele levava uma enorme peixeira que tinha pego da cozinha. Também tinha levado junto alguns sacos de lixo preto. Assim que chegou no ponto em que os cães estavam, os pobres animais, ao ver o menino surgir na mata, se alegraram e começaram a fazer festa para ele. O menino, ao ver os cães, lembrou da primeira vez em que os vira 3 anos atrás. Eram os animais preferidos do avô depois dos cavalos. Se existia um pouco de pena no menino pelo que faria com os animais, naquela noite aquele sentimento morria. Marcos tirou a peixeira e os cães, sempre em sua inocência, nem imaginavam as intenções macabras dele. Marcos ia começar o ritual quando ouviu o som de alguém se aproximando pela mata. Quem seria? Se perguntava Marcos, com o coração a ponto de pular fora da caixa dos peitos. Mas quem vinha, de repente parou. O menino esperou que alguém aparecesse, mas ninguém surgiu. A aflição só aumentava. Se perguntava o que iriam pensar se o vissem ali com aquele facão e os cães. Os animais, porém, ao contrário dele, não perceberam a presença de ninguém. A atenção dos animais eram apenas voltadas ao menino. Como ninguém apareceu, ele pensou que não fosse alguém do mundo visível. Ele tinha lido que o livro atraía entidades espirituais com o desejo de terem corpos vivos. Foi então que ele começou a pronunciar as palavras do feitiço e puxou um dos cães pela corrente para perto dele. Naquela madrugada, Judite se acordou na casa grande. Tinha tido um sonho ruim. Sonhava que ela caminhava por uma estrada e de repente começava a pisar numa água. E quando olhou para baixo, percebeu que era sangue. Foi quando se acordou. Dormia sozinha. O marido dormia no outro quarto. Ela se levantou para ir beber um pouco d'água. Desde o dia em que sentira aquela presença maligna no quarto, que só dormia de luz acesa. Ela seguiu pelo corredor e notou que não sentia a presença daquele espírito maligno que sempre a acompanhava. Ao passar pelo quarto do marido, ela teve vontade de entrar. Sentia saudade dele, mesmo com toda a arrogância. Decidiu entrar e lhe fazer uma surpresa. Mas ao entrar no quarto, ela ficou assustada. O marido não estava ali. Percorreu os outros quartos, mas em nenhum deles ele estava. Desceu as escadas e foi de um canto ao outro e nenhum sinal dele. Foi então que pensou que ele podia estar no quarto do filho. Subiu novamente as escadas, rumo ao quarto de Marcos, e novamente teve um choque. Marcos também não estava no quarto. Judite entrou em pânico. Chegou a pensar que Gutenberg tinha levado o filho embora e deixado ela ali sozinha. Mas as roupas de Marcos estavam todas ali, incluindo suas roupas de sair e suas sandálias, que ele costumava usar dentro da casa. Agora, ela se perguntava onde o marido e o filho tinham ido.
Na mata, Marcos tinha terminado o ritual e suas mãos estavam vermelhas de sangue. Antes, o menino colocou os restos dos cães nos sacos pretos e caminhou por 20 minutos até o rio que fazia divisa das terras do avô. Arremessou os sacos no meio do rio, que seguiu levando para longe aquelas pobres vítimas. Ali mesmo, o menino lavou as mãos e os braços e seguiu voltando e pensando em como os amigos voltariam. Será que lembrariam daquela história da namorada dele? Era o que se perguntava enquanto voltava. Estava feliz, pois tinha conseguido cumprir o ritual da maneira certa. Tudo estava correndo como ele tinha planejado. Agora era voltar e entrar na casa em silêncio e subir para seu quarto, sem que seus pais percebessem nada. Na casa grande, Judite estava na sala com as luzes apagadas. Tinha decidido ficar escondida e ver o marido chegar. Ela já começava a pensar que o marido estivesse com outra mulher. Mas e Marcos? Para onde ele o levou? Se perguntava ela. Mas foi nessa hora que ela ouviu o som de passos lá fora. Ficou em silêncio. Os passos chegaram em frente à porta e pararam. Judite esperou ver o marido entrar. Mas viu um vulto baixinho entrar bem devagar. O Marcos chegou, mas onde está o pai dele? Se perguntava a mulher, vendo aquela criança caminhando lentamente pela sala. Judite tomou o maior susto. Aquele menino não era seu filho Marcos. Era um dos filhos do vizinho que tinha morrido. A aparência da criança era terrível. Marcos seguia pela mata e logo chegaria à casa grande. Começava a se achar quase um super-herói. Talvez um gênio da lâmpada como o de Aladim. Mas antes de entrar no terreiro que daria para a casa grande, ouviu uma voz. Alguém chamava de dentro da mata. Quem é? Perguntou o menino. Sou eu, Joaquim, disse a voz. Marcos sorriu. Mal tinha se passado meia hora e o feitiço que ele tinha realizado já tinha dado efeito. O menino entrou na mata e viu que alguém se escondia numa moita. Foi quando de trás dos matos surgiu aquele ser. Era Joaquim mesmo, mas ele não estava como Marcos imaginava. Seu corpo estava aos pedaços e todo queimado. Em seu ventre existia um buraco enorme e dele saía um cheiro podre que logo foi sentido por Marcos. Joaquim? Perguntou Marcos, assustado com aquela aparência. Sou eu. Você não me chamou? Disse aquele cadáver vivo. Sim, fui eu. Mas por que você está assim? Perguntou o menino. Não sabe? Aquele demônio que você invocou matou eu e meu irmão, e depois matou meu pai e minha mãe. Em seguida, juntou nossos corpos e tocou fogo na casa grande. Eu não queria que isso acontecesse, por isso que eu trouxe vocês de volta, disse Marcos. Eu e meu irmão agradecemos, pois agora teremos a chance de se vingar de você. Essa hora, Manuel já deve ter trancado sua mãe e seu pai lá no quarto. Só falta você pra gente botar fogo em tudo, disse Joaquim. Marcos tentou correr, mas logo sentiu suas mãos sendo presas por uma força sobre-humana. Os mortos-vivos, quando voltavam, tinham aquela força, mesmo porque precisavam dela para poder quebrar seus túmulos e cavar até a superfície. Você não vai fugir. Vou mandar você pro inferno. Era lá que eu e minha família estávamos, por sua culpa. Todos os dias e todas as horas, a cada minuto, sendo torturado por aqueles demônios. O papai e a mamãe ainda estão lá. Mas não tem problema não. Logo você também estará lá, junto com sua família, disse Joaquim, puxando Marcos pela mão rumo à casa grande, onde seu irmão lhe aguardava. No caminho,
Marcos tentava lembrar certa reza que invocava algum demônio, que agiria como um anjo da guarda. Enfim, se lembrou. Não tinha tempo para pensar nisso. A vida dele e de seus pais dependia daquela invocação. Começou a falar baixo aquela reza e quando concluiu, subiu aquele espírito à sua frente. Joaquim, ao ver aquela entidade demoníaca, soltou os braços de Marcos. Ele já conhecia os demônios, pois tinha sofrido torturas daqueles seres, junto com a sua família, lá no inferno. "O que você quer?" perguntou Joaquim ao demônio, muito assustado. "Mate ele", disse Marcos. "Ele já está morto. Apenas sua alma mantém o corpo cadavérico em pé. Posso destruir o corpo e sua alma vagará pela terra até o juízo final", disse o demônio. "Destrua", disse Marcos, e antes que concluísse a pronúncia da palavra, o corpo podre de Joaquim tinha virado pó. "Qual o seu nome?" perguntou o menino. "Meu nome é Raborim, um dos príncipes do inferno", falou o demônio. E assim, Marcos e aquela criatura demoníaca partiram em busca do outro irmão morto-vivo que ainda estava na casa. Judite estava trancada no quarto. Depois de ver aquele menino morto-vivo, ela tinha certeza de que aquela casa era mal assombrada. "Meu Deus, será que esse menino morto levou meu filho Gutenberg também?" se perguntava ela. Ela viu como aquele menino cadavérico tinha uma força descomunal. Quando ele a puxou, parecia mais que ela era um boneco de pano. De repente, alguém mexia na maçaneta da porta. Mas para o alívio dela, era só o seu filho. "Marcos, onde você estava?" perguntou ela ao menino. "Eu só fui lá fora, mãe. Eu derrubei o meu boneco lá embaixo e desci para pegar ele", disse o menino. "Você viu aquele seu amigo que morreu?" perguntou ela, olhando para a porta que tinha ficado aberta. "Não, mãe, não vi ninguém", disse o menino, tentando ser convincente. "Essa casa é amaldiçoada, Marcos. Está cheia de fantasmas e espíritos", disse Judite. Marcos teve pena de sua mãe, mas achou melhor não revelar que ele mesmo tinha trazido os irmãos de volta. "E cadê seu pai?" perguntou ela. "Eu não sei, mãe. Achei que ele estivesse com a senhora", disse o menino. Judite não quis se estender em contar o seu encontro com o menino morto. Imaginava que Marcos poderia pensar que ela estava ficando louca. Decidiu guardar para si, imaginando que o que ela sentia e via era um tipo de dom, que só ela tinha essa capacidade. Logo, Marcos seguiu para o quarto como se nada tivesse acontecido. Judite, ainda muito assustada, decidiu ir até a janela. Ela nem mesmo sonhava que seu filho era o causador de todas aquelas presenças malignas na casa. A mulher se perguntava onde o marido andava naquela madrugada fria. E já ia fechar a janela quando viu algo na mata. Parecia uma pessoa se escondendo. Mas na verdade, eram duas pessoas. E Judite logo reconheceu uma delas. Era Gutenberg. Judite saiu do quarto furiosa. "Eu sabia que ele estava me traindo", disse ela enquanto seguia rápido pelo corredor. Marcos tinha acabado de se ajoelhar e fazer sua devoção, exaltando o nome daquele demônio que tinha lhe ajudado naquela madrugada. Agora estava deitado lendo o livro de São Cipriano. O menino estava decidido a aprender tudo que o bruxo tinha anotado ali no livro. Mas ainda estava resistindo a entregar sua alma ao diabo. Queria ser como o próprio Cipriano, um grande bruxo. Enquanto isso, Judite chegava na mata. Ela tinha dado a volta para pegar o casal no flagra. Agora via ele perfeitamente, entre as árvores. Não tinha dúvida nenhuma de que aquele era seu marido. Mas quando ela se aproximou, o marido já se despedia da mulher. Judite ficou escondida para ver o rosto da mulher. Enquanto isso, o marido seguiu,
no rumo da casa grande. A moça passou pelos matos em que Judite estava escondida, mas Judite não conseguiu ver ela direito. Então decidiu seguir a mulher para ver quem era. Imaginava que fosse a filha de algum dos vaqueiros do seu sogro. A mulher entrava cada vez mais na mata, mas chegou no ponto em que ela parou. Judite não podia acreditar no que seus olhos viam. Aquela mulher se transformava em uma criatura demoníaca. Judite não acreditava no que seus olhos viam. Aquela mulher era, na verdade, um demônio. Se perguntava onde o marido a tinha conhecido, pois nunca a tinha visto ali nas terras do sogro. Mas de repente, aquele demônio parou seus movimentos e olhou na direção dela. Judite tentou se esconder, mas já era tarde. A criatura tinha visto ela. Foi então que ela começou a correr por dentro da mata na intenção de escapar daquele demônio. E atrás dela ouvia aquele som de pisadas de algo muito grande correndo pela mata. Não adianta fugir, pobre mortal. Eu encontro você pelo cheiro do seu medo, disse aquela voz cavernosa. Judite parou e se escondeu atrás de uma árvore. E via aquele demônio andando pela mata à procura dela. Judite rezava para que aquele ser não a encontrasse. Mas ela acabou levando o maior susto quando à sua frente surgiu aquela mulher que antes tinha visto se virar em um demônio. Vocês mortais são todos iguais. Essas rezas não adiantam de nada se não acreditam nelas. São apenas palavras repetidas. Eu ia deixar você viver por questão do sangue que nos une. Mas não quero voltar ao inferno. Em vez disso, mandarei você direto para lá. Falou aquele demônio em forma de mulher. Por favor, me deixe em paz, dizia Judite. Nós não temos sentimentos de misericórdia, disse o demônio, assumindo sua forma real. A alma dela me pertence, disse um espírito, surgindo na frente de Judite. Na mesma hora, ela reconheceu a sensação. Era o mesmo espírito que a acompanhava todos os dias. Não adianta, espírito, não terás as mesmas sensações de quando eras um vivente com esta mulher. Mas vou deixar ela viver. Caso ela atrapalhe meus planos, eu a matarei. Falou o demônio. E logo, o ser sumiu por dentro da mata. Judite tinha escapado do demônio, mas agora estava nas mãos daquela entidade. Quem é você? Perguntou Judite. Eu sou um dos últimos portadores do livro de São Cipriano, que agora está nas mãos de seu filho, disse o espírito. Marcos, ele está com o livro, disse Judite aterrorizada. E quando se virou, o espírito também tinha sumido. Na casa grande, Marcos chegava à conclusão de que cedo ou tarde ele precisaria fazer aquele pacto com o diabo para se tornar um grande bruxo. Se para virar um grande bruxo como São Cipriano eu tenha que fazer esse pacto, então eu vou fazer de uma vez por todas, disse o menino. Mas o livro indicava que o pacto para a entrega da alma ao diabo deveria ser feito à meia-noite. O dia logo mais iria amanhecer. Teria de esperar até o horário certo. Gutenberg entrou em seu quarto feliz. Nunca tinha se sentido daquela maneira. Parecia que tinha voltado a ser adolescente. Se deitou na cama e começou a se lembrar daquela noite. Ele tinha desistido de ir na festa dos vaqueiros do pai, mas de última hora decidiu ir. Pensava em pelo menos beber um pouco e dançar para espairecer. Queria era se livrar daquele clima estressante em que ele e a mulher estavam. E de repente, na festa, viu surgir aquela bela garota e vinha em sua direção e pedindo para dançar. Qual seu nome? Perguntou ele à mulher. Jennifer, respondeu ela. Depois, ela o chamou para ficarem mais à vontade e entraram na mata. Gutenberg ficava em êxtase
e não entendia como aquela mulher o beijava tão bem. As horas passavam e logo o dia iria amanhecer. Tenho que ir, disse ele. É sua mulher, não é? Perguntou ela. Não sinto mais nada por ela há anos. Penso apenas no meu filho, disse Gutenberg. Seu filho, ele é muito inteligente, falou a mulher. Então você nos conhece? Como nunca vi você por aqui? Tenho certeza que nunca te vi, pois se tivesse visto toda essa beleza, jamais eu teria esquecido. Os dois caminharam até perto da casa grande, mas sempre por dentro da mata. Como eu te encontro de novo? Perguntou ele. Eu estou sempre por aqui, falou ela, e mais uma vez os dois se beijaram. Logo, a moça voltou pela mata. Na cama, Gutenberg ria de felicidade ao se lembrar daquela madrugada em que encontrara aquela mulher. Alguém batia na porta. Seria Judite? Se perguntava ele. Se levantou e abriu a porta e viu sua mulher. Parecia abatida e muito cansada. Que foi? Perguntou ele, tentando demonstrar raiva e espanto de quem é acordado de madrugada. Onde você estava? Perguntou Judite. Estava dormindo, até você vir me acordar, disse ele. Não estava não, que eu vim aqui e não te vi, disse ela. Eu fui beber água apenas, e não devo satisfação nenhuma a você, disse ele, fechando a porta na cara da mulher. Judite decidiu que não revelaria que sabia toda a verdade sobre o marido. Marcos acordou primeiro que todos ali na casa. Estava ansioso para a realização do pacto com o diabo. Com ele, teria contato direto com Satanás, e ele seria seu guia nos feitiços e rezas, assim como tinha sido para o próprio São Cipriano. O menino saiu para procurar uma encruzilhada na mata, pois para realizar o pacto, ele deveria estar de joelhos em uma e totalmente sem roupa e de posse do livro. Caminhou por algum tempo até que encontrou aquele cruzamento de veredas. Era bem perto de onde ele tinha sacrificado os cães. Decorou bem o caminho para que não se perdesse de noite. De volta à casa grande, pegou uma lanterna do avô que tinha visto em um armário. Precisaria dela para chegar até aquela encruzilhada quando se aproximasse da meia-noite. A casa estava num silêncio e Marcos foi até seu quarto tentando não fazer o menor barulho. Mas ao abrir a porta, o que ele viu lhe fez estremecer. Era sua mãe e estava com um livro de São Cipriano em suas mãos. Mãe, disse ele surpreso. Esse livro vai ficar comigo, disse a mãe. Não, mãe, esse livro é meu, disse Marcos com uma raiva incontrolável. Esse livro só traz problemas, meu filho. Ele vai ficar comigo até seu avô voltar da Europa, disse ela. Solta o meu livro, falou o menino, sentindo no peito um ódio enorme. Não, Marcos, você não manda em mim, disse Judite. Foi nessa hora que o menino se jogou com tanta violência para pegar o livro que empurrou a mãe contra a janela. O vidro se quebrou e a mulher caiu por ela. Marcos estava tão fora de si que pegou o livro que tinha caído no chão e nem se importou com sua mãe. Só depois decidiu olhar pela janela. Judite estava pendurada no parapeito da casa grande. Me ajuda, filho, pedia ela quando viu Marcos aparecer. Mas ela percebeu que aquele olhar do filho não era o mesmo de costume. Marcos, não me deixa cair, por favor, me ajuda, pedia ela, vendo o olhar frio e de desprezo do filho. Me ajuda, filho, eu sou sua mãe, me ajuda, pedia ela. Marco não conseguia conter aquele sentimento de ódio misturado com ciúme. Imaginava que sua mãe queria ficar com o livro para ela. Esse livro é meu, disse o menino, olhando para a mãe. Eu deixo o livro com você, Marco, mas não me deixe cair, me ajuda, dizia Judite aflita. Cada vez que ela tentava se segurar no parapeito, furava os dedos nos cacos de vidro que tinha se quebrado da janela. Se caísse dali, dificilmente escaparia com vida.
Me ajuda, Marco, pelo amor de Deus, disse ela como uma última súplica. Deus nunca me ajudou. Agora quem vai me ajudar é o diabo, disse o menino. Mas nessa hora ele foi empurrado. Era Gutenberg, que apareceu de repente. O que aconteceu? Perguntou ele enquanto puxava a mulher pelo braço. Já de volta ao quarto e em segurança, Judite começou a chorar e abraçou o marido. Gutenberg ficou sem reação ao receber aquele abraço. O que aconteceu, Marcos? Perguntou o pai ao menino. Eu só fui pegar o livro e ela caiu pela janela, disse o menino. Foi isso, Judite? Perguntou o marido. Judite olhou para o filho e viu que o menino ainda estava com aquele olhar diferente. Gutenberg repetiu a pergunta. E ela respondeu. Eu tropecei nos brinquedos de Marcos e caí pela janela. Foi só isso, falou a mulher, ainda soluçando. Você está bem? Não quer beber uma água com açúcar? Perguntou ele. Judite, ainda abraçada a ele, se sentia bem. Fazia tempo que os dois não se abraçavam. Tanto tempo que ela nem lembrava mais da última vez. Sim, estou bem, disse ela. Então, Gutenberg saiu de seus braços e saiu do quarto. Judite percebeu que o marido ainda tinha o mesmo pensamento de separação. Mas por um momento ela teve esperanças. Olhou para Marcos e o menino segurou com mais força ainda o livro. Não, filho, não se aperreie não, eu não vou pegar seu livro não, disse Judite e saiu do quarto. Depois, ela voltou com a vassoura e uma pá e recolheu todo o vidro que tinha se quebrado. Quanto a Marcos, parecia que nada tinha acontecido ali. Nem mesmo perguntou se a mãe estava bem. Judite não reconhecia o filho. Ele estava obcecado com aquele livro. Se lembrou do que o espírito tinha lhe dito e sabia que aquele livro tinha algum segredo macabro. Pelo pouco que ela tinha lido no livro de São Cipriano, tinha visto coisas terríveis. E quem seria aquele espírito? E por que ele a defendeu daquela mulher demônio? Eram tantas perguntas que Judite se fazia naquela tarde, mas não tinha nenhuma resposta. A noite veio e quando o relógio deu 9 horas, Judite viu seu marido sair. Com certeza, ele iria em encontro da mulher demônio. Até pensou em dizer a verdade ao marido, mas tinha certeza de que ele não acreditaria. No quarto, Marcos se preparava para sair. Estava um pouco nervoso, mas não tinha medo. Queria ser como o próprio São Cipriano. Desejava viajar pelo mundo em busca de novas magias e feitiços. Deve ter muitos feitiços novos pelo mundo todo. Eu quero ter meu próprio grimório como o livro de São Cipriano, dizia o menino. De 11 horas, ele desceu e saiu. Judite viu o menino e nada disse, assim como fizera com o marido. Marcos seguiu pela mata carregando o livro. Foi quando sentiu a sensação de uma presença ali. Ele já tinha sentido aquela mesma presença. Foi quando ouviu um som no mato. O menino ficou em silêncio e pôde perceber de onde vinha o som. Marcos quase entra em choque. Era seu pai ali no mato e em cima dele estava aquela moça do filme que ele achava tanto bonita. Na verdade, era o demônio em forma de mulher que ele mesmo havia invocado. Permaneceu em silêncio e os deixou ali. O menino ficou chocado por ver aquela cena. Como ela pode estar viva se aquela vela se apagou na mesma noite que fiz o ritual? Perguntava o menino. E assim chegou na encruzilhada da mata. Estava fazendo frio e o menino se despiu. Segurou o livro de São Cipriano e se ajoelhou. Era chegada a hora dele fazer a entrega de sua alma ao diabo. Começou então a fazer a invocação. Na casa grande, Judite não conseguia dormir. Virava de um lado e virava para o outro.
decidiu ir até a cozinha preparar um café. Essa madrugada você perderá seu filho, disse uma voz que a mulher logo reconheceu. Era a mesma voz cavernosa do espírito que estava sempre por perto dela. É o quê? O que é que você está dizendo? Perguntou a mulher. Essa madrugada é a última noite que você tem um filho, disse o espírito sem aparecer. Não, não é verdade, disse a mulher. Mas o espírito não respondeu mais. Judite correu ao quarto para vestir uma roupa quente. Iria sair em busca do filho. Então você quer ser como o velho Cipriano, disse o bode que tinha vindo de dentro da mata escura há poucos minutos. Quero ser maior que ele. Eu quero ser o maior bruxo do mundo, disse o menino. Você é corajoso, mas é muito jovem. Talvez ainda não esteja pronto para suportar o peso da bruxaria, disse o bode, sempre sem mexer a boca. Eu consigo, disse Marcos ao bode. Ainda está apegado à vida. Para ser um bruxo como Cipriano, você precisa se desapegar de tudo, disse o bode. Tudo que eu quero é ser um bruxo, e faço qualquer coisa para isso. Por isso, decidi entregar minha alma a você, disse Marcos. Vamos ver se está pronto mesmo. Eu quero a alma da pessoa que você mais ama, antes que o sol nasça, disse o bode. O menino se calou. Se me der a alma de quem mais ama, aceitarei a sua, disse o bode, sumindo na mata. Marcos ficou irritado. Na mata, Judite procurava pelo filho. Imaginava que o menino estava em perigo e sabia o lugar mais perigoso dali, o açude. Seguiu pela mata e foi quando viu sons de riso, que vinham de dentro do mato. Procurou um lugar que pudesse ver sem ser vista, e viu o marido de mãos dadas com aquela mulher que tinha visto se transformar em um demônio. O que aquela criatura queria com seu marido? Se perguntava ela. Judite se assustou. Ela viu quando Marcos saltou nas costas do pai. Viu quando Gutenberg caiu. A mulher demônio nada fez. Apenas observou o menino, que apareceu de surpresa. Foi quando Judite viu que do corpo do marido saía sangue. Tanto sangue que o chão estava vermelho. Nessa hora, ela viu brilhar nas mãos do menino uma faca. Marcos! Gritou Judite. A mulher demônio entrou na mata e sumiu na escuridão. O menino nem deu ouvidos à mãe. Entrou na mata e também desapareceu. Judite correu até o marido e viu que o sangue não parava de sair. Porém, percebeu que era tarde demais. Gutenberg não respirava mais. Hoje, você deu o primeiro passo para ser como o velho Cipriano. A partir de hoje, meu jovem, você renasce como um bruxo, disse o bode para Marcos. Muito antes do livro de São Cipriano estar nas mãos de Marcos, ele teve outro dono. Silvério era um médico e amante dos assuntos sobrenaturais. Tinha centenas de livros de todo o mundo falando sobre esse tema. Recém-casado, o rapaz de 30 e poucos anos tinha herdado uma enorme casa grande de seu finado pai. Silvério andava ansioso, pois o tio estava para chegar com um livro que há muito tempo ele tinha procurado por toda parte. Era o original do livro de São Cipriano. Ele tinha encontrado apenas cópias falsas do livro e a maioria nem sequer tinha sido escrita pelo próprio Cipriano. Poucas versões do manuscrito original estavam pelo mundo. E menos ainda estavam no Brasil. Foi quando o jovem lembrou de seu tio Alonso, que morava em Portugal. Escreveu-lhe uma carta encomendando um exemplar. Mas o homem não encontrava em livraria nenhuma os originais.
apenas as cópias as quais Silvério já possuía. Mas não demorou para que Silvério recebesse uma boa notícia do tio. Ele havia encontrado. E depois de ter encontrado, o tio ainda demoraria mais de um ano para visitar o Brasil e finalmente Silvério ter em suas mãos aquele livro. Isso porque Silvério só confiava em receber o livro diretamente das mãos do tio. Não confiava que fosse enviado para ele. Temia que o livro fosse roubado. Foi difícil achar esse livro, Silvério. Procurava por todas as livrarias, como te informei, e não achava, disse Alonso, que tinha chegado naquela tarde. E como encontrou, tio? Perguntou o rapaz, ainda tentando abrir o embrulho do presente. Foi por acaso, Silvério. Ele tinha que ser seu mesmo. Ele estava entre os pertences da finada Beatriz Pontes, uma nobre senhora que morreu no começo do ano. E como eu trabalho com mobília usada, encontrei ele entre outros livros que eram de posse da finada, disse Alonso. Quando Silvério finalmente conseguiu abrir o pacote, ficou abismado. Folheou o livro e viu que era diferente de todos os outros que ele já tinha lido. Tinha feito dezenas de pesquisas sobre o livro de São Cipriano verdadeiro. E naquela hora, ele teve certeza de ter em suas mãos o original conteúdo de São Cipriano. Aquela era a primeira versão traduzida para o português. O tio, percebendo a expressão do sobrinho, perguntou se tinha vindo o livro errado. É esse mesmo, tio, disse o rapaz. E continuaram a conversa sobre outros assuntos. Jantaram e logo todos foram dormir. O tio partiria logo ao amanhecer, rumo ao sudeste do país. A casa grande estava em silêncio, quando Silvério se levantou e pegou o livro de São Cipriano. Foi até um dos vários quartos da casa grande que estava vazio e lá acendeu o abajur. A mulher no sono nem sequer percebeu. O rapaz não tinha dúvidas de que era um dos exemplares traduzidos dos originais do livro de São Cipriano. As gravuras indicavam também aquilo. Era o macabro grimório de anos de pesquisa em várias práticas de magia. Ele tinha tido conhecimento sobre aquele livro ainda na faculdade de medicina. Silvério tinha levado uma vida de incredulidade no sobrenatural, mas foi justamente na faculdade que ele ouviu sobre alguns médicos franceses que tiveram grande êxito em suas carreiras recorrendo ao ocultismo. Esses doutores eram capazes de encontrar curas impossíveis e revelar doenças inimagináveis através do contato com entidades malignas. E desde então se tornou uma obsessão para Silvério ter em mãos o livro de São Cipriano, que prometia resolver qualquer problema. Tinha adquirido centenas de versões sobre o livro. Sua biblioteca era enorme, e lá ele passava horas lendo e pesquisando sobre o sobrenatural. Tinha lido todas as cópias do livro de São Cipriano que diziam ser as verdadeiras, mas nenhuma delas era. Sorte sua que o tio finalmente tinha conseguido achar aquele livro traduzido dos manuscritos originais. Como era uma sexta-feira, o rapaz decidiu que iria ler o livro todo antes da segunda-feira. Mas ainda naquela madrugada, ele receberia uma visita macabra. Era 3h10 da manhã, quando Silvério lia uma parte do livro. Foi quando se arrepiou todinho. O rapaz sabia que aquele livro atraía todo tipo de entidades espirituais malignas. Seres que sempre que o livro era aberto, viam a oportunidade de se darem bem. A única luz ali no quarto era a do abajur, e a porta estava fechada. Silvério fechou o livro e olhou para todos os cantos do quarto. Podia ouvir o som de algo se mexendo,
A todo momento, o rapaz sentia o corpo se arrepiar. Sabia que ali estava um ser sobrenatural, mas não sabia se realmente queria ver aquilo. Tinha lido vários relatos de pessoas que tiveram encontro com essas entidades. Sentia-se feliz e assustado ao mesmo tempo. Silvério não sabia se estava preparado para ver algo sobrenatural. Algo que até então só tinha conhecimento através dos livros. Mas aqueles calafrios que sentia não lhe deixavam dúvidas de que ali estava uma entidade espiritual. Silvério começou a ouvir aquele som terrível quando se aproximou de um dos cantos do quarto. Ele parou. Parecia que havia algo ali muito irritado. Lembrou-se de sua leitura do livro de São Cipriano há poucas horas atrás, onde falava o que deveria ser feito quando a entidade surgisse. Quem está aí? Diga quem é e a que veio, falou ele, repetindo as mesmas palavras que o livro de São Cipriano informava. Mas não houve respostas. Pelo contrário, a pergunta pareceu irritar mais ainda aquela entidade. Quem está aí? Diga quem é e a que veio, repetiu ele de novo. Foi nessa hora que uma sombra passou pela frente dele e se pôs em pé ao seu lado. Eu sou Jacó Sarmento, antigo portador do livro, falou aquela sombra cavernosa. Aquela entidade revelou ser um rico judeu português de 1870. Jacó teve sua alma presa ao livro por uma feitiçaria feita de forma errada. O que você quer do livro? Perguntou aquela alma a Silvério. Quero tudo quanto o livro pode me dar, disse o rapaz sem titubear. E foi a partir daquele momento que se iniciava a vida de Silvério na magia obscura. A entidade Jacó passou a lhe auxiliar nos ensinos dos feitiços e magias, e com a promessa de que Silvério encontraria um modo de quebrar sua maldição. E assim, ele não demorou a se tornar o maior médico do Nordeste. Médico que começou a ser muito solicitado para os mais variados tipos de casos. Mas o que acontecia na Casa Grande, ninguém sabia. Era algo terrível. A mulher Isadora também participava dos rituais macabros na Casa Grande. O casal fez um pacto com o diabo e sacrificou vários de seus filhos, ainda no ventre da mulher. Apenas um chegou a nascer. Silvério chegou a ser prefeito da cidade por 8 anos e desistiu da carreira de político. Dedicou-se a fundo na feitiçaria por décadas. Não demorou a ser procurado por pessoas de fora da cidade e logo viajava pelo país inteiro, sendo chamado por artistas, políticos e empresários. Silvério era o maior bruxo do país. E assim, os anos foram se passando. Aos 60 e poucos anos, ele foi convidado a participar de um congresso ocultista na Europa. Congresso discreto, mas que iria reunir os maiores bruxos do mundo. Recomendado pela entidade Jacó, Silvério não iria levar o livro de São Cipriano, já que ele era algo procurado por muitos feiticeiros no mundo todo. O filho Gutenberg vinha passar as férias na Casa Grande justamente naquele momento, junto com a mulher e o filho. E como ele iria passar muitas semanas na Europa, decidiu esconder o livro de São Cipriano na biblioteca. Mas quando retornou da Europa, descobriu que tragédias lhe aguardavam. A nora e o neto lhe contaram que Gutenberg tinha sido assassinado. A polícia ainda procurava por pistas do assassino. Mas a tragédia que impactou o bruxo foi descobrir que o livro original de São Cipriano havia desaparecido de sua biblioteca. Silvério
já estava furioso. Sem a posse do livro, ele perdia o contato direto com Lúcifer. Nenhum demônio podia revelar a localização dos livros. Apenas o príncipe dos demônios podia dizer onde o livro estava. Silvério suspeitava que seu filho tivesse pego e morrido por sua causa, já que nem todos conseguem manuseá-lo da forma correta. Não suspeitava da Nora e nem de Marcos, seu neto. Como muita gente tinha entrado na casa entre policiais e investigadores, o bruxo imaginava que algum deles o tivesse roubado. O livro é quem escolhia o portador, e Silvério temia que ele tivesse escolhido outro. Eu tenho que encontrar o livro, pensava ele. Para falar pessoalmente com o diabo, era preciso um sacrifício, mas não um sacrifício qualquer. Lúcifer desejava algo que estivesse ligado à alma da pessoa, e Silvério sabia muito bem o que fazer. Naquela madrugada, ele entrou no quarto dele e da esposa, silenciosamente. Lá, a mulher dormia tranquilamente. Ela tinha lhe ajudado nas maiores atrocidades e nas coisas mais macabras que podia se imaginar. Teria coragem ele de sacrificá-la? Era o que ele também se perguntava. Ela era o seu último vínculo com o seu lado humano. Preciso ter de volta o livro de São Cipriano, disse ele, e em seguida começou a fazer as invocações decoradas do livro. Então, ergueu uma faca enorme que tinha trazido. Logo, um bode negro surgiu à sua frente. Mestre, alguém roubou meu livro de São Cipriano, disse o bruxo, ajoelhado em frente àquele bode preto. Seu tolo, por sua soberba deixou o livro à mercê de qualquer um, falou o bode. Eu quero saber onde está o livro, disse Silvério. Você está em dívida comigo. Não está em posição de exigir nada, falou o bode. Eu lhe trarei 2 vidas, assim que me revelar onde está o livro, disse Silvério. O livro se encontra aqui, com seu neto, disse o bode. Com Marcos? Perguntou ele surpreso. O bode nada disse. Mestre, essa noite te darei as 2 almas que te prometi, disse o homem, pensando no neto e na nora. Nesse momento, o bode sumiu em uma fumaça. Marcos estava em seu quarto estudando o livro de São Cipriano. Não tinha 1 hora sequer em que ele desgrudasse daquele livro. Tinha visto do que ele era capaz. Nem mesmo na escola ele era assim tão aplicado. Foi quando viu batidas na porta. Escondeu o livro embaixo do travesseiro. Estava tomando todos aqueles cuidados desde que os avós tinham voltado da Europa. O menino acreditava que seu avô nem mesmo soubesse o que aquele livro era. E muito menos quem era São Cipriano. Imaginava que fosse apenas um livro em sua estante. Mas de todo jeito, não queria que ele visse o livro em suas mãos. Então, seguiu para abrir a porta. Era sua mãe. Marcos, estou indo me deitar, disse a mulher ao filho. Tá certo, mãe. Já pode ir, disse ele de forma ríspida. Judite saiu do quarto do filho triste. Já não sabia mais o que fazer por ele. Tinha visto do que ele era capaz. Naquela noite, ela tinha decidido colocar em prática uma ideia que vinha incomodando, mas que não tinha coragem.
Sempre tinha se considerado uma ateia, mas a verdade é que tinha medo de que existisse alguém tão poderoso que pudesse decidir tudo por ela. Mas agora ela não via outra saída. Se estava enfrentando o mal, deveria apelar para o lado do bem. Então, a mulher se ajoelhou. Mas antes que pudesse proferir a primeira palavra de sua prece, sentiu uma presença maligna tomando todo o ambiente. Judite se arrepiou todinha. Não faça isso, ordenou uma voz. Foi quando o abajur estourou numa queda no chão. Eu não tenho saída. Não vou perder meu filho, disse ela. Não deve fazer isso, disse o espírito, ficando de frente para a mulher. Judite teve medo. Aquele espírito era um dos últimos portadores do livro de São Cipriano. Ele nunca tinha tratado ela daquela forma. E o pior é que não sabia que ele podia fazer com ela. Não faça nada, pediu Judite. Não farei nada, mas se você falar com aquele, eu jamais poderei ver você de novo, disse o espírito. O que você quer comigo? Perguntou Judite, ainda temendo aquela presença maligna que infestava todo o quarto. Você é a única coisa nesse mundo que me traz humanidade. É você que me faz sentir vivo, mesmo estando morto. E foi por causa desse mesmo sentimento que a desgraça veio até mim. Eu fui um jovem rapaz em Portugal há muito tempo. Acabei me envolvendo com a mulher de um marquês, mas a cobiça e a luxúria me cegaram. E para matar o homem, eu usei o livro de São Cipriano de forma errada. Acabei me tornando um espectro que acompanha o livro aonde ele vai. E quando vi você, eu me apaixonei novamente, disse o espírito. A mulher não tinha palavras diante daquela revelação. Existe uma forma de resolver o seu problema, mas primeiro você tem que sair agora da casa. Um mal muito maior está vindo para acabar com sua vida. Saia, disse o espírito. Mas e o meu filho? Perguntou Judite. Quer salvar seu filho? Então saia daqui agora, disse o espírito. Silvério caminhava pelo corredor com uma enorme faca na mão e parou bem diante do quarto da nora. Lentamente, ele abriu a porta e viu que lá dentro não tinha ninguém. Apenas as luzes estavam acesas. Onde aquela miserável foi essa hora? Se perguntou ele. Talvez ela estivesse no quarto do filho. É melhor, porque eu mato 2 coelhos com a cajadada só, disse o velho, seguindo pelo corredor até o quarto do neto. Abriu a porta do quarto de Marcos lentamente. Estava tudo escuro. Talvez já estivessem dormindo. Foi o que ele pensou. Pegou firme o facão e entrou no quarto. Mas de repente, tomou um susto enorme. 2 olhos vermelhos diabólicos surgiram da escuridão, bem à sua frente. Aquela figura demoníaca se ergueu no quarto. Silvério sabia quem era aquela entidade. Aquele era o Casádia, um demônio muito poderoso que apenas poucos bruxos conseguiam invocar. Era uma antiga entidade maligna, devoradora de feiticeiros, invocado apenas para proteção espiritual. Poucos bruxos tinham conseguido invocar aquele demônio, e menos ainda conseguiram escapar dele. Silvério ficou ali parado diante daquele ser. Meu neto não pode ter conseguido invocar esse demônio. Ele é apenas um adolescente, pensava cheio de ódio. Ele mesmo já tinha tentado invocar aquela criatura diversas ocasiões, mas nunca tinha conseguido. Magnífico, Marcos,
Seu pai não herdou a feitiçaria como eu, mas vejo que meu sangue que corre em suas veias adquiriu grande poder. Tenho mais de 50 anos de práticas obscuras. Tenho muito a lhe ensinar, disse ele, ainda sem ver onde o neto estava na escuridão do quarto. O demônio Casádia apenas observava cada movimento de Silvério. Você tem dom para magia obscura, Marco. Eu posso te ajudar a evoluir, disse o avô. E o que o senhor ganha em troca, vovô? Perguntou Marcos, surgindo de trás do demônio. Ganho em troca apenas ver meu neto como o maior bruxo do país. Eu conheço livros de bruxaria tão poderosos quanto esse de São Cipriano. Vou estender sua mente aos conhecimentos da magia antiga, disse o velho. Marcos pensava em cada palavra que ouvia do avô. O que me diz? Perguntou Silvério ao neto. Acho que o senhor vai me ser útil mesmo. Casádia, mate-o, disse Marcos. O velho ainda ergueu as mãos para pronunciar algum feitiço, mas antes de sair qualquer palavra de sua boca, foi derrubado pelo demônio. Lá fora da casa, Judite caminhava pela mata, seguindo aquele espírito. Pensava no rumo que sua vida tinha tomado. Aquilo tudo parecia um pesadelo. Finalmente chegaram num lugar perto do rio e o espírito disse: acenda a fogueira, ordenou ele a Judite. Logo, a mulher arrumou a lenha que tinha trazido. Em poucos minutos, uma fogueira enorme se erguia no meio da mata. O que devo fazer agora? Qual é o ritual? Perguntou ela. Então falou a Judite sobre uma reza chamada Matre Facere, uma oração que dava o poder à mãe de controlar o filho. Segundo o espectro, apenas por aquele modo ela poderia parar o filho. Tem certeza que isso vai dar certo? Disse ela. Tenho sim. Se ele sair de seu ventre, a reza vai funcionar. Só dessa forma você poderá fazer algo pelo seu filho, disse o espectro, e logo foi dizendo as palavras de reza, e Judite ia repetindo cada uma. A chama da fogueira parecia ser atiçada a cada palavra que a mulher repetia. De repente, o corpo da mulher estremeceu e começou a sorrir. O ar puro de novo, eu consigo sentir. O vento sobre minha pele, o calor do fogo, disse, mas já não era mais Judite ali no corpo. Era Jacó Sarmento, o espectro que tinha se apossado do corpo da mulher. A reza que ele tinha pronunciado a Judite era, na verdade, a oração da disjuntura da alma, um antigo método descoberto por São Cipriano. Método esse que faz com que a alma do vivente saia do corpo de forma consciente. Enquanto isso, o corpo fica como uma garrafa vazia, esperando para ser cheia novamente. E foi exatamente o que o espectro fez. Entrou no corpo da mulher, assumindo o corpo de Judite de vez. Tinha enganado ela, e por ironia do destino, com a mesma reza que tinha lhe deixado vagar por séculos na forma de espectro. Agora eu vou pegar o que me pertence, o livro de São Cipriano, disse. Judite despertou de repente no meio da escuridão. Não tinha entendido o que tinha acontecido. De seu corpo saía um tipo de luz fraca. Primeiro, imaginou que a reza não tinha funcionado, mas logo percebeu que tinha sido enganada. Aos poucos, tudo foi ficando claro. Logo, ela viu a fogueira e reconheceu a mata. Tinha se tornado ela, o espectro agora. Na casa grande,
Marcos estava feliz. Agora, aquela casa era toda sua. Ele estava investigando o avô em forma invisível e tinha ouvido e visto tudo o que acontecera até o final da invocação. Rapidamente, o menino voltou ao quarto e fez a invocação de um demônio muito forte. Ele sabia que Casádia era a única entidade capaz de deter um bruxo experiente como seu avô. E assim que o demônio devorou seu avô, a criatura retornou à região espiritual. Agora tudo aqui me pertence, disse o jovem, imaginando as terras do avô, que eram sua por herança. Mas de repente, ele sentiu uma dor terrível nas costas. Tinha sido atingido por algo afiado. Sentiu o sangue escorrer entre a camisa e sua pele. Queria ver quem tinha feito aquilo, mas acabou caindo no chão. Quando ergueu a cabeça para ver quem tinha lhe esfaqueado pelas costas, viu sua mãe. Numa das mãos, reconheceu o livro de São Cipriano e na outra, a faca, ainda vermelha. Foi muita soberba sua a achar que uma criança poderia portar o livro de São Cipriano. Eu tenho séculos de conhecimento desse livro, disse a alma de Jacó Sarmento, possuindo o corpo de Judite. Maldita, disse ele com esforço. Não sou eu, filho, disse o espectro de Judite, surgindo. Ele possuiu meu corpo, filho. Eu só queria te ajudar, disse o espectro de Judite. Marcos sentia cada vez menos o corpo responder. Logo, sua alma podia ser tocada por Judite na forma espectral. Eu errei, mamãe. A senhora sempre me amou, mas só agora percebi. Foi naquela hora, um buraco se abriu e sugou o corpo de Marcos. Mas, para a surpresa de Jacó Sarmento, o corpo de Judite, contendo sua alma, também foi tragado. O espectro de Judite ainda tentou segurar a alma do filho, mas o diabo, quando vem cobrar suas almas, sempre vem disposto a levar. A alma de Jacó Sarmento, de posse de um corpo, também foi tragada ao inferno, porque o mesmo também tinha feito um pacto com o diabo. E sem o corpo, ela não poderia descer ao inferno. Meses depois, a polícia foi investigar o sumiço daquela família. O espectro de Judite, que vivia por ali, viu quando um dos policiais encontrou o livro no quarto de Marcos e o guardou. A alma da mulher permaneceu ali até aquele dia. Segue a gente lá no Instagram. Não se esquece não, para ter um conteúdo a mais aqui do canal Causos de Cordel. É só seguir @Causos de Cordel no Instagram.